Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Nicole e no vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer esse brush aqui de lantejola. Eu já tenho eles prontinhos aqui e vou ensinar para vocês como criar um brush igual a esse. Então bora pro vídeo. Primeira coisa que você vai fazer é abrir uma tela quadrada. Eu vou mostrar para vocês o tamanho que eu tô usando, mas você pode usar o tamanho que você quiser, desde que tenha o mesmo tamanho em largura e altura, né? Fazendo com que seja uma tela quadradinha. Eu gosto dessa configuração aqui, se você quiser usar também, pode ficar à vontade. Tamanho de tela escolhido, agora a gente vai começar a desenhar a forma e para isso eu vou pintar o fundo da minha tela de preto. Então para isso é só você pegar uma cor 100% preta e usar o Drop Color para preencher essa primeira camada todinha de preto. Agora a gente tá com essa camada preta, né, a camada toda preta, a gente vai abrir uma nova camada e vai começar a desenhar a forma aqui. Vamos desenhar um círculo, que é a forma de lantejola, e para isso eu vou usar alguns tons de cinza, do mais claro para o mais escuro. Para não ter erro com essas cores, eu vou deixar os códigos aqui na descrição e vou colocar também aqui no vídeo. Então eu vou colocar os códigos dessas cores para vocês utilizarem as mesmas cores que eu. Eu vou começar fazendo a primeira forma aqui, o círculo, né, com essa cor que não é branco, parece branco, mas ela é um tom de cinza bem clarinho. Então seleciona o seu tom de cinza clarinho para a gente fazer a primeira forma do nosso brush. A gente vai usar para fazer esse círculo um pincel bem comum aqui do Procreate, ele é o monolinha, fica na pasta de caligrafia. Esse brush aqui eu vou botar no tamanho máximo e vou criar o círculo. Para criar um círculo bem grande eu vou diminuir o tamanho da minha tela, então vou dar um zoom out aqui para eu conseguir enxergar a tela toda e fazer um círculo grandão aqui. Para fazer um círculo perfeito é simples, você faz o círculo, não tira a Apple Pencil da tela e coloca o dedo em qualquer ponto da tela para criar uma forma perfeita. Se isso aqui acontecer, não juntar certinho, é melhor começar de novo do que tentar consertar. Então vamos lá, vou fazer de novo. E aí na hora que você terminar o círculo, você passa uma linha um pouquinho por cima da outra, tá vendo? Segura a Apple Pencil na tela, coloca um dedo em qualquer ponto para criar um círculo perfeito. Você pode aumentar e diminuir o seu círculo só deslizando a Apple Pencil para a direita ou para a esquerda. E aí você faz um círculo o maior que você puder. Com o círculo criado, agora a gente precisa centralizar essa forma aqui na tela. Então você vai vir com a camada certa selecionada na ferramenta de mover, que é essa setinha aqui. E aí você vai mover até ficar bem no meio da tela. Para isso, liga o magnetismo e o ajustamento que vai te ajudar. Com essas opções ligadas, essas linhas laranjas, tá vendo aqui? Aparece na tela, então a gente tem essa linha na vertical aqui e aí na horizontal criando essa cruz laranja. Isso quer dizer que está centralizado. Uma vez que estiver centralizado, pode sair da ferramenta e tá tudo certo. Agora a gente vai preencher esse círculo com o Drop Color. É só pegar a cor e soltar aqui dentro e tá tudo certinho. A gente pode ir para o próximo passo, que é fazer um círculo aqui no meio. Para isso, abre uma nova camada e eu vou pegar novamente a cor preta. Se você não sabe como selecionar uma cor preta 100%, é só você abrir as paletas de cores, mudar aqui para o clássico e colocar essa bolinha nesse cantinho ou nesse outro cantinho aqui. Eu prefiro o cantinho da esquerda, acho que é mais fácil de colocar a bolinha, mas qualquer um desses dois vai ser uma cor preta 100%. Bom, com essa cor selecionada, a gente vai criar uma bolinha aqui no meio e ela vai ser aquela bolinha que tem a costura, sabe? Quando você vai prender a lantejola na roupa. Então vai ser essa bolinha que a gente vai fazer. Da mesma forma que a gente fez o círculo grande lá no começo, a gente vai fazer esse pequeno e não se preocupa com a posição dele agora, depois a gente centraliza. Então faz o círculo, segura a Apple Pencil na tela, bota um dedo em qualquer lugar para fazer um círculo perfeito e agora preenche com o Drop Color. Com o círculo feito, agora a gente vai centralizar, da mesma forma que a gente fez com o círculo grande. Então seleciona a camada, mover. Não esquece de ligar as opções de magnetismo e ajustamento para te ajudar a ver as linhas. E aí você centraliza até encontrar as linhas laranjas, então a da vertical e a da horizontal. É só você ir movendo para cima e para baixo até centralizar o seu círculo pequenininho. Pronto, agora a gente vai cortar esse círculo na imagem de baixo. Como a gente vai fazer isso? Você vai selecionar essa camada. Então clica mais uma vez na camada e clica em selecionar. A gente selecionou só o círculo preto, então clica na camada e clica em selecionar e agora você vai mudar para a camada de baixo, a camada que tem um círculo branco.
Feito isso, você vai com 3 dedos arrastar para baixo na tela e vai aparecer esse menu e você clica em cortar. Com isso, a gente cortou a área selecionada, só que no círculo branco. Aqui com o círculo branco sozinho não dá para ver, mas na miniatura você consegue ver que tem um cortezinho. E agora a gente não precisa mais dessa bolinha preta, então pode apagar essa camada. E aí mesmo que você tenha apagado a camada, o círculo ainda existe ali no meio do círculo grande. Agora a gente vai fazer o formato. Então abre uma nova camada e agora a gente vai fazer aquele padrão clássico da lantejola. Para isso a gente vai usar o auxílio de uma guia de desenho. É só você vir aqui em ações, ligar a guia de desenho e clicar aqui em editar guia de desenho. Aqui dentro a gente vai mudar para isométrica e agora a gente vai aumentar o tamanho dessa grade para ela ficar bem grandona e vai ficar um hexágono enorme aqui no meio. Eu vou mostrar e vai ser mais fácil de entender. Então vai aumentando até o hexágono principal, tá vendo aqui? Essa forma com 6 lados, ficar bem grandona na sua tela. E aí você vai decidir o tamanho que você quer esse padrão. Esse hexágono principal aqui é o que você quer deixar maior. Então você pode aumentar até ele encostar quase na ponta, né, na borda. Não encosta ele na borda, mas você pode aumentar até encostar quase ou não. E aí você vai decidir se você quer maior ou menor. Eu vou deixar nesse tamanho aqui. Quando decidir o tamanho, é só apertar em OK. Outras mudanças que você pode fazer é na cor da guia de desenho. Se você colocar branco, você não vai conseguir ver, mas você pode colocar outra cor. Você pode aumentar a opacidade para você enxergar melhor e a espessura também. Eu vou deixar aqui a espessura em 50% e vou botar a opacidade no máximo para vocês enxergarem o que eu tô fazendo, beleza? Cliquei em OK e o padrão da guia de desenho já tá aqui e a gente pode começar a desenhar. Então, nessa nova camada que a gente já abriu, eu vou ligar a assistência de desenho. Isso vai me ajudar a desenhar somente nas linhas que existem na guia de desenho. Para a cor, eu vou pegar o segundo tom de cinza daqueles tons que eu tenho aqui. Então, a gente usou esse para o círculo maior, eu vou usar esse aqui para a primeira parte dessa ilustração. E a gente vai fazer 2 lados opostos, usando a mesma cor. Não esquece que o pincel que você vai usar ainda é o monolinha. Eu só vou diminuir um pouco o tamanho dele, pode botar no mínimo, que já tá ok, já dá para desenhar. A gente vai criar esse padrão aqui, ó. 2 linhas na lateral, pode passar para fora que não tem problema. Eu vou pegar essa linha aqui também e vou fechar ela aqui no topo, ó. Vou ligar essas 2 linhas que eu acabei de fazer. Lembrando novamente que como a assistência de desenho tá ligada, eu não consigo fazer linhas curvas, ó. Eu só consigo fazer linhas retas. Então é por isso que a gente liga a assistência de desenho. Agora eu vou lá para o lado oposto e vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer essas 2 linhas da lateral aqui e vou conectar elas. Tenta desenhar bem em cima da linha para não ficar torto, tá? E se você precisar refazer, é só usar um toque com 2 dedos para desfazer a ação e dar zoom se você precisar ver melhor também onde está a linha. Pode dar um zoom bem grande para desenhar bem em cima da linha. E agora a gente vai conectar essas 2 linhas aqui com uma linha maior. Conecta bem, fecha bem a forma, porque a gente vai usar o Drop Color para preencher. Como a gente está com a assistência de desenho ligada, a gente não consegue fazer linhas curvas. Então, para fechar essa forma, a gente vai desligar a assistência de desenho. E agora sim, a gente vai conectar esses 2 pontos aqui, de preferência passando para fora para preencher bem o espaço. Então, conecta esses 2 pontos e quando você conectar, é só usar o Drop Color para preencher. Preenche as 2 formas com o mesmo tom de cinza que a gente usou para fazer as linhas. E agora, como a gente está vendo aqui, ele tá para fora, né? É só você vir na camada e ligar a máscara de recorte. Então, clica mais uma vez e clica em máscara de recorte, que vai ficar perfeito. Abre uma nova camada, pega a próxima cor cinza. Então, a gente acabou de usar essa cor aqui, pega a próxima, que é um pouquinho mais escura, e a gente vai fazer o mesmo processo, esse ponto e o oposto. Então, na nova camada, você vai clicar mais uma vez e vai ligar a assistência de desenho, e aí você vai desenhar em cima das linhas. É o mesmo processo, só que agora com um cinza um pouquinho mais escuro. Não tem problema passar um pouquinho por cima do que você já desenhou. Então, você vai fazer essas 2 linhas da lateral aqui, elas são umas linhas um pouco curvadas, então vai ficar assim, ó. Então, são essas 2 linhas na diagonal e aí você fecha com essa linha reta aqui em cima. E aí você vê qual é o oposto, né?
não esquece de tentar desenhar bem em cima da linha para ficar certinho o tamanho. Então, o lado oposto, né, diretamente oposto. Então, a gente vai fazer a mesma coisa aqui desse lado, 2 linhas na diagonal e uma linha retinha para fechar essas 2 linhas que você acabou de desenhar. Essa linha reta aqui tem que conectar as 2 linhas na diagonal. E agora as linhas curvas. Para isso, a gente volta na camada e tira a assistência de desenho. E aí a gente fecha a forma conectando as 2 linhas diagonais por fora. Pode passar bastante por fora, não tem problema, porque depois a gente vai usar a máscara de recorte. Feito isso, uso o Drop Color para preencher essas formas. Volta na camada e aí você liga a máscara de recorte. Clica mais uma vez, máscara de recorte, e aí ficou contido dentro do círculo principal. E a gente vai repetir esse processo uma terceira vez para preencher a próxima cor. Então vai lá, agora a gente vai usar o tom mais escuro de cinza e vai fazer a mesma coisa, numa nova camada. Então abre uma nova camada, você vai ligar a assistência de desenho, então clica mais uma vez a assistência de desenho e agora a gente vai desenhar esse último pedacinho que tá faltando. 2 linhas na diagonal com esse tom mais escuro de cinza e uma linha reta conectando essas 2 linhas. Terminou um lado, procura o lado diretamente oposto e repete o processo. Como aqui a gente só tem mais um lado sobrando, né? Só pode ser esse aqui. Então a gente vai repetir o processo, 2 linhas na diagonal e uma linha reta conectando. Depois que você terminou essa parte, é só fazer o último passo aqui. Então eu fiz os 2 lados, eu vou abrir a camada, vou tirar a assistência de desenho para poder fechar essa forma com uma linha mais abaloada, né? E para fora da forma. Então, você fecha as 2 formas e usa o Drop Color para preencher. Se certifica que a forma está bem fechadinha para o Drop Color funcionar. E agora é só ligar a máscara de recorte. Então, abre a camada e liga a máscara de recorte para ficar certinho dentro do círculo grande. Último passo aqui, a gente vai fazer um ponto de luz. Então, vai na camada onde você pintou com o cinza mais clarinho. Seleciona essa camada, então aqui ó, é a camada onde eu pintei com cinza mais clarinho, é a 3, essa camada aqui. Seleciona a cor branca, branco 100% no clássico fica lá no topo esquerdo e com a cor branca selecionada você vai escolher um desses 2 lados aqui para pintar de branco. Então seleciona qualquer um dos 2 e usa o Drop Color para preencher. Aqui no vídeo parece que é rosa, mas é branco, tá? Então pinta uma dessas formas de branco e agora a gente já tá com a nossa forma completa. Pode tirar a guia de desenho e aí já tá com carinha de lantejoula, tá vendo? E agora a gente vai começar a criar o nosso brush. Se certifica de que todas as camadas estão ligadas, então esse quadradinho tem que estar selecionado. E aí você vai com 3 dedos arrastar para baixo na tela e vai clicar em copiar tudo. Com a imagem copiada, a gente pode ir lá para a biblioteca de pincéis. E aqui dentro da biblioteca de pincéis você tem 2 opções. Ou você escolhe uma das pastas que já existe aqui e cria o seu pincel dentro dessa pasta, ou você pode criar um novo conjunto. Se você for criar um novo conjunto de pincéis, é só você arrastar esse menu aqui até aparecer aquele mais azul ali em cima. Clica no mais. E aí você vai poder criar um novo conjunto de pincéis, colocar um novo nome. E aí aqui dentro desse conjunto é só você clicar no mais, que vai abrir lá o estúdio de pincéis para você configurar um novo pincel. Não quer um novo conjunto? É só você escolher uma das pastas que você já tem aí. Por exemplo, eu sempre faço aqui no My Brushes, eu já tenho alguns pincéis de lantejoula que eu fiz de teste aqui, mas hoje eu vou fazer aqui no Brushes. É só dentro do conjunto clicar no mais que abre o estúdio de pincéis. E agora a gente vai começar a configurar o nosso pincel. Primeira coisa que você vai fazer é vir aqui em forma e aqui na forma a gente vai colocar a forma que a gente criou de lantejoula. Então clica em editar, importar e colar. E aqui já tá pronto com as cores certinhas, sem precisar inverter cor nenhuma, só clicar em OK para definir a nossa nova forma. Próximo passo que a gente vai fazer aqui é vir em caminho do traçado e a gente vai aumentar esse espaçamento e a gente vai ver uma mudança aqui na forma que o pincel é exibido. Então eu vou aumentar o espaçamento, ó, e a gente já consegue ver o nosso brush tomando corpo. Se você quiser uma lantejoula mais pertinho da outra, né, sobrepondo uma à outra, é só você deixar com menos espaçamento. Se você quer ela mais afastada, é só deixar com mais espaçamento. Eu vou deixar ela bem coladinha, só que sem sobrepor, tá vendo?
O meu ficou em 60%. A gente já pode ir para a próxima configuração. Aqui em renderização, a gente vai mudar o modo de renderização de vidro intenso para mesclagem uniforme. É só essa configuração, se certifica que aqui está padrão, que é importante que isso fique em padrão, já vai estar, mas se certifica disso. E a gente já pode ir para a próxima configuração, que vai ser lá em forma. A gente vai botar aqui em rotação, seguir traçado. Então é só puxar tudo para a direita até essa opção ficar assim. Outra coisa que a gente vai mudar aqui é ligar todas essas opções: aleatório, azimuth, vira X e vira Y. Isso vai dar uma aleatoriedade bem legal para o seu brush de lantejola. Próxima configuração, aqui em Apple Pencil, para usuários da Apple Pencil, você vai tirar a opacidade e aí vai ficar o brush todo com uma opacidade só, que é 100%, beleza? Próxima configuração é propriedades, e aqui a gente não vai mexer em muita coisa. Orientar pela tela tem que estar ligado e você pode mexer aqui no tamanho máximo. Pode deixar em 100 ou pode aumentar também, né? Isso vai fazer com que seu pincel tenha uma maior variedade de tamanho. Eu vou deixar em 100 mesmo. Na verdade, eu vou aumentar um pouquinho, eu vou deixar em 120. Então, eu vou puxar aqui, ó, 121, tá um bom tamanho. É isso mesmo que eu vou fazer. E aí, sobre esse pincel, você pode vir aqui em cima e mudar o nome do pincel. Eu vou botar lantejola já para marcar o nosso pincel com o nome certinho. Com todas essas configurações ok, é só você clicar lá em cima naquele botãozinho laranja e o pincel tá pronto. Vamos testar ele e aí eu vou mostrar para vocês algumas modificações para você ter outras variações desse brush. Vou testar com o fundo escuro, lembrando que você pode usar qualquer cor no seu brush. Eu escolhi essa cor roxa aqui e olha que legal, o brilho, o ponto de brilho, ele ficou em um lugar diferente cada vez que o brush foi carimbado na tela. Isso é por conta daquelas opções que a gente ligou, azimuth, vira X e aleatório, fica bem mais realista assim. Como eu disse para vocês, vocês podem pegar qualquer cor para testar o brush de vocês, ele sempre vai funcionar. Outra dica importante é que esse brush funciona melhor em fundos escuros. Eu vou trocar a cor desse fundo aqui para vocês verem como um fundo um pouco mais claro não vai favorecer esse pincel. Vou escolher aqui um azul um pouco mais claro, ó, tá vendo? Mais saturado, não fica legal. Mas se você colocar um azul um pouco mais escuro, ela vai funcionar bem melhor. Então dê prioridade para cores escuras. Ó, vou descer aqui e quando eu coloco um azul mais escuro, a gente já consegue ver o brush de forma bem mais fácil. Essa dica é importante para o pincel funcionar melhor. Agora vamos fazer algumas mudanças para a gente ter uma variedade maior desse brush. Então eu vou apagar aqui o que eu acabei de fazer. E vamos voltar lá com o nosso pincel. A gente já tem aqui o pincel de lantejola, a gente vai duplicar esse pincel. É só arrastar ele para a esquerda e clicar em duplicar. Aqui nesse novo brush é só clicar mais uma vez e a gente vai fazer apenas uma mudança nele. Dinâmica da cor, tremulação da cor do carimbo. A gente vai botar aqui embaixo em cor secundária 100% e vai clicar em OK. Depois, se você quiser, a gente muda o nome desse brush para você não se confundir. Mas por agora, eu vou ensinar para vocês como usa a cor primária e secundária em um brush. Vamos lá! Vou abrir uma nova camada para fazer o teste e vou deixar só ela selecionada. Abre a sua paleta de cores e bota na forma clássica. E aí vai ter esses dois quadradinhos. O primeiro quadradinho é a cor primária e o outro é a cor secundária. Para mudar as cores, é só você clicar no quadradinho e selecionar a cor que você quer. Clica na cor secundária e aí você pode selecionar qualquer cor que você queira. Então, é a cor primária e secundária. Esse pincel, ele vai fazer uma transição entre essas cores, tá vendo? Então, todas as cores que englobam a cor primária e secundária, desde que tenha uma transição entre elas, vão ser carimbadas. E você pode usar qualquer cor que você quiser. Laranja e roxo, por exemplo. O pincel vai fazer uma transição entre laranja e roxo, tá vendo? Ele vai carimbar uma variedade de cores entre laranja e roxo. É bem interessante porque lantejoulas normalmente têm umas cores variadas, né? Esse vai deixar o seu brush mais divertido e realista. Outra opção que a gente pode mudar aqui é fazer um terceiro pincel, então eu vou duplicar novamente. É só arrastar para a esquerda e clicar em duplicar. Clica novamente no pincel e aqui no estúdio de pincéis a gente vai mudar só algumas coisas. Aqui em dinâmica da cor você pode escolher deixar ou não, né? Já expliquei para vocês como funciona. Aqui em caminho do traçado a gente vai aumentar a tremulação. Tá vendo que vai ficar um conjunto disperso de lantejoulas? Quanto mais tremulação, mais disperso. Quanto menos tremulação, mais juntinho. E aí você vai pintar, né? Vai passar o brush
e ela vai fazer esse efeito. Vou mostrar aqui pra vocês, vou testar, né, da mesma forma que eu testei as outras. Eu deixei aquela opção de cor secundária ligada, então vai ter uma variação bem legal de cores aqui. Se você desligar, vai ser uma cor só. Então, se você vier aqui e tirar a dinâmica da cor, a cor secundária, quando você usar o pincel, ele vai pintar só com a cor primária, ó. No caso aqui, somente roxo, que é a cor primária. Então, você pode ou não deixar ligada essa opção, ou você pode criar até um quarto brush, né? Esse pincel aqui disperso e a cor secundária ligada. Eu vou aproveitar para renomear os meus pincéis, né? Para não confundir e para deixar organizadinho. Então, esse aqui vai ser lantejola dispersa e o outro eu vou colocar lantejola colorida. Então, a gente criou uma forma de lantejola apenas e com essa mesma forma a gente conseguiu criar uma variedade de 3 brushes. Muito legal, né? Então é isso, pessoal. Como eu tava falando, com uma forma só, a gente fez uma variedade incrível de brushes aqui. A gente conseguiu 3 pincéis. Lembrando que eu ensinei pra vocês uma forma de lantejola. Existem várias formas de lantejola, então você pode usar a forma que você quiser e criar um montão de pincéis. Então é isso. Se você gostou do vídeo, não esquece de comentar aqui embaixo o que você achou. Se você tiver alguma dúvida também, é só perguntar. Aproveita que tá aí também e deixa aquele like no vídeo, ajuda muito. E a gente se vê na próxima. Tchau!